Muito obrigado. Vamos então à Universidade do Minho. Penso que vão todos com certeza intervir. Só que eu penso que o satélite que nos liga a Braga pode acabar a qualquer momento e seria uma pena que a Bárbara Oliveira Pinto não pudesse voltar a entrevistar algumas das pessoas que estão ali a seguir também este debate aqui do Palácio de Queluz. Bárbara? Maria Elisa, estão a seguir e muito atentamente. O debate por aí por Lisboa está aceso acerca das possibilidades que rodeiam o regime do Estado Novo e será talvez conveniente perguntar, desta vez, a um jovem, a um aluno universitário, o que acha da inclusão ou não de nomes como Salazar e Marcelo Caetano na lista de sugestões para os grandes portugueses. Eu não acho mal que nomes como Salazar ou Marcelo Caetano sejam incluídos nesta lista. Em primeiro lugar porque penso que nós não ganhamos nada em apagar a história do Estado Novo. O Estado Novo foi uma época que é considerada mais ou menos sombria do nosso país, mas apagar a memória desse tempo fará com que possam ressurgir situações semelhantes e que a situação política evolua nesse sentido. Por outro lado, eu tenho a certeza que a geração mais jovem não se identifica minimamente com os valores do Estado Novo, nem se identifica com essas duas personalidades, seriam com certeza personalidades que eu jamais escolheria. Pedro Malgarde, consideras que será possível reaparecer o salazarismo em Portugal? Eu tenho plena convicção que não. Ótimo. Roque Teixeira, presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, há pouco, quando a Maria Elisa mostrou alguns gráficos sobre quem votava ou não neste programa dos grandes portugueses, vimos que era principalmente a geração dos 21 aos 30 que votava. O que tens a dizer sobre este assunto? Sem dúvida que aqui é um exemplo claro que não somos nenhuma geração rasca. Uma geração, se calhar, irreverente, responsável. Uma geração que está a demonstrar que tem a sua responsabilidade e a sua cota-parte na criação deste país. Historicamente, os grandes portugueses também terão de ser, de certeza que foram, irresponsáveis também, muitas vezes, mas também responsáveis. Dom Afonso Henriques, por exemplo, lutou contra a própria mãe em busca de um sonho. E se calhar isso é que faz um grande português. Um grande português também tem de ser irresponsável, mas também responsável. Doutor Eugénio Teixeira, também especialista em filosofia e cultura portuguesa, este programa, Os Grandes Portugueses, é de certa forma voltado para a nossa Portugalidade. Este tema é interessante, uma vez que agora estamos a refletir bastante sobre a nossa identidade, principalmente este debate que está bastante aberto ao nível da Península Ibérica. De facto, temos tido sintomas e sinais, desde o José Gil, Portugal Medo de Existir, sim, e nomeadamente este programa, que existe um problema em relação ou melhor, que existe um aparente problema em relação à questão da identidade. Eu suponho que era necessário, talvez, começar por pensar, por um lado, as condições de reflexão do próprio problema. De outra maneira, uma visão essencialista acerca da pátria ou acerca do herói da pátria ou dos heróis da pátria, em termos historiográficos, deve ser profundamente relativizado. Por outro lado, parece-me que também, no contexto daquilo que foi a reflexão de uma geração que vem do século XIX, estou-me a lembrar de Antero e, sequencialmente, António Sérgio, provavelmente deveríamos interrogar se o peso excessivo, isto tem a ver com o Michelet, os finais do século XIX foram muito ricos em relação a essa questão, se o peso excessivo das memórias dos povos não podem ser um fator inibidor em relação aos problemas do futuro. Terceiro aspecto, e que se liga profundamente com este, isto já é um avanço em relação à vantagem que um programa deste tipo poderá colocar, é exatamente o de pensarmos como, por um lado, deveremos pensar a identidade num contexto que é o contexto da sociedade portuguesa, hoje uma sociedade periférica, um país pequeno, um país que acabou neste retângulo, e daí toda esta polémica, nomeadamente sobre o salazarismo. Não é por acaso que o problema se coloca num programa que pretende procurar o mais importante português, o herói por excelência. Nessa perspectiva, faz todo o sentido, de facto, todas estas contradições. A televisão portuguesa, por fim, tinha a obrigação, do ponto de vista intelectual, em proporcionar, por um lado, aos pensadores, aos intelectuais, aos filósofos, que refletissem as condições em que os problemas podem ser colocados. Não é possível popularizar discussões tão fundas, problemas tão complexos, malgrado eu achar que tem toda a vantagem, aflorá-los
e as academias depois aprofundá-los, os grupos, as élites. Provavelmente o problema fundamental do país foi sempre um problema da relação entre as élites e o seu povo. Bom, muito obrigada, professores, doutores. Maria Elisa, com certeza este é um programa que não se esgota na sua emissão televisiva, uma vez que o debate está aceso em todo Portugal, pelas estradas, pelos cafés, pelos restaurantes. Por isso, aqui vai uma mensagem de alguns alunos que estão aqui na Universidade de Minho e que querem deixar uma palavra a este programa. Somos todos grandes portugueses. Quem bate palmas E já sabe, vote até ao final deste mês. Pode nomear a figura que mais considera ser relevante para a nossa história de Portugal. Pode fazê-lo através da internet, através da SMS, através do telefone para o 760-10-2006 e também através do telefone fixo em casa. Pode fazê-lo, vote. Temos milhões de opções. Vote em quem quiser para que seja nomeado justamente o grande português do nosso país. Bárbara, muito obrigado a todos que estiveram a seguir esta emissão na Universidade do Minho. Obrigado pelo otimismo, pela participação tão entusiástica e otimista desse grupo de estudantes. Não tenho dúvida que são grandes portugueses e temos muitos mais, felizmente. O Dr. Fernando Nobre há pouco mostrou interesse em intervir.